Fala galera aqui do canal Fernando Mendonça, no YouTube canal Fernando Mendonça, no Instagram o perfil Fernando Mendonça, esteja seguindo e também passamos essas lives no Instagram, perfil Ciro Gomes Memes. Então, antes de qualquer coisa, deixa dando o seu like, sua curtida, que isso ajuda muito o vídeo a viralizar, a alcançar mais pessoas. E o assunto hoje é quente, porque o Bolsonaro botou a viola no saco, o Bolsonaro recuou, o Bolsonaro ficou pianinho. Por quê? Porque parece que os empresários estavam ou estão abandonando o Bolsonaro. O que aconteceu? Os bolsonaristas, os empresários, se bem que alguns deles são bolsonaristas, perceberam que é muito melhor para a economia que o governo enfrente o coronavírus de forma drástica, restringindo isolamento social, porque dessa forma a crise passa mais rápido. Mas conforme o Bolsonaro estava fazendo, dizendo que era gripezinha, corria o risco dessa crise se estender até o fim do ano. Aí eles perceberam que tinha coisa errada. Mas o que pegou mesmo foi a questão da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. É a China que compra o quê? Soja. Quando você briga com a China e a China ameaça retaliar economicamente o Brasil, o que fez o agronegócio? Pirou. O agronegócio, o fazendeiro, acordou um dia e percebeu que o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quase faliu a sua empresa, quase faliu a sua fazenda. Por quê? Por maluquice ideológica que eles foram seguir o Trump e jogar a culpa na China para poder fazer com que seu nicho mais radical, mais fanático, entrasse nessa doideira e maluquice de botar a culpa toda na China. Criar um inimigo externo para reforçar o seu governo. Só que não deu certo e esse tal do inimigo externo é quem paga as contas do Brasil. E eu não estou exagerando, porque é o agronegócio que sustenta o Brasil. Então isso que tomou um clima de pessimismo, foi um desespero danado. E alguém deve ter chegado no Bolsonaro e falado: Bolsonaro, do jeito que você tá, tu não chega nem em agosto. Aí o que eles fizeram correndo? A medida provisória que suspendia os contratos de trabalho por 4 meses. Para o empresariado, seria ótimo, porque você suspenderia o contrato de trabalho, pagaria metade do salário e seria o grande caminho fácil para uma demissão posterior. Só ia favorecer o empregador, o empresário, ia botar na conta do empregado. Vocês verem, na medida provisória que foi lançada, não disseram como ia acontecer, eles falavam assim, não, o empregador pode suspender o contrato de trabalho por 4 meses e o governo vai ajudar, mas não falou como ia ajudar. E agora se revelou que existia mecanismos que eles iam colocar na medida provisória, mas eles preferiram botar o segundo momento. Eles preferiram botar aquela medida provisória não falando nada, para depois na escolha dizer como o governo ia ajudar. Uma das propostas, por exemplo, dessa ajuda seria o seguinte, que o contrato de trabalho, a remuneração, o salário do trabalhador poderia ser reduzido em 50% e o governo ajudaria com 50% do desconto. Calma, deixa eu explicar. Se o empregado ganhasse R$ 2.000, o empregador poderia reduzir o salário para R$ 1.000 e desses R$ 1.000 o governo só ajudar com R$ 500. Ou seja, o empregado teria uma redução de 25% do seu salário. Numa época de crise, com quanto para pagar? Quem quer abrir mão de 25% do seu salário? Essa era uma das propostas que eles não colocaram para evitar a chiação. Só que mesmo assim, teve chiação, a sociedade se mobilizou e aí vem um outro ponto. O Bolsonaro está muito mal na opinião pública. Os governadores que tomaram a frente do combate ao coronavírus. Então isso foi uma bazuca no resto de popularidade que ele tinha. Ele viu a repercussão, viu o problema que deu, botou culpa no Guedes e o Guedes botou culpa no seu secretário pela MP que foi mal entendida. Olha que doideira, acho que é a primeira vez que o posto Ipiranga dá informação errada. Não é porque ele não fala que tem que perguntar no posto Ipiranga, agora ele falou que o posto Ipiranga deu informação errada. Confusão toda, o Guedes está sem falar com o Bolsonaro, eles acabaram revogando a MP porque viram que deu problema danado. Eu até acredito que o vídeo do Ciro Gomes, que viralizou, batendo firme, ajudou para o Bolsonaro perceber a besteira que ele estava fazendo para agradar o empresário. Acabou que o empresário está chateado com ele, a opinião pública está chateada com ele, então, diante da iminência do impeachment, ele teve que recuar. Aí, no fim da noite, fez uma videoconferência
com os governadores, que era quem estava com popularidade alta, que é quem estava combatendo o coronavírus, e elogiou os governadores. Ele que tinha dito no dia anterior que a população ia se arrepender por ver que os governadores tinham enganado ela, que estavam exagerando sobre o coronavírus. Agora à noite, ele disse que eles estão fazendo um ótimo trabalho, pediu união e vai deixar de cobrar dívidas do Estado com a União, assim tendo mais dinheiro para o Estado combater o coronavírus. E olha, provavelmente essa é a minha previsão. Eu acho que o Bolsonaro vai sumir do mapa. Porque nas redes sociais, quando você faz um levantamento de dados, você percebe que o cara do governo federal que está com uma aprovação alta é o ministro da Saúde, Mandetta. E o Bolsonaro tinha brigado com o Mandetta. Tinha falado que ele não podia fazer histeria, que ele deveria apoiar os protestos. Só que alguém deve ter falado Bolsonaro e falado: olha, Bolsonaro, quando alguém critica você, a nossa base aliados, bolsomínios, eles falam do Mandetta e dizendo que o Mandetta é o seu ministro. Ou seja, ele pensou, falou: caramba, é o Mandetta que agora está me segurando. Por isso que eu digo, ele vai sumir, vai deixar o Mandetta de frente e vai parar de atrapalhar. E, sinceramente, gente, agora não é hora de pensar em política, é hora de pensar na vida das pessoas. Se o Bolsonaro parar de atrapalhar, eu acho que a gente tem que até que agradecer. Como nós aprendemos, como alguns de nós aprendemos lá com o Chaves, o venezuelano mais o mexicano, muita ajuda quem pouco atrapalha. E eu acho que vai ser esse o mantra. Sai do Bolsonaro, saindo essas bobagens, essas crises políticas, vai começar a discutir como preservar a economia. Algumas medidas anunciadas são linhas de crédito, são medidas muito modestas, o que o governo federal está prometendo. O governo vai ter que gastar dinheiro para atenuar a crise econômica. Gente, não se iluda, vai ter crise econômica, nós vamos ficar mais pobres. O que nós temos que fazer é atenuar. Então ele prometeu R$200 para os autônomos, só que os economistas falam que teria que no mínimo dar R$500. Os mais ousados, que têm uma visão diferente de economia, falam que tinha que dar R$1.000. Ou seja, vai ter que dar dinheiro, vai ter que investir dinheiro do cofre nessa história. Você pode usar das reservas, que é o que o Ciro defende, ou você pode emitir dívida, que é o que outros economistas defendem, mas eles vão ter que gastar dinheiro. Eles falaram em 88 bi para ajudar na economia. É pouco. Para manter a economia, papo de 300, 400, 300 bilhões por aí. É o que o Rodrigo Maia falou hoje. Então, eu acho que esse plano inicial do Guedes vai mudar e ele vai ter que gastar, sim. Se vai vir da reserva, se vai emitir dívida, não sabemos. Mas é o que o mundo inteiro está fazendo, só aqui que eles estão relutando. Porque se não fizer isso, vai demorar muito mais para a economia para arrendar e muitos falam de um colapso econômico no Brasil. Mas eu acho que depois dessa situação toda, depois do Bolsonaro recuou, eu acho também que o Guedes não vai mais ser um grande problema, ele vai acabar recuando. O que se conta é que ele mudou radicalmente de posição. Ele dizia que para combater o coronavírus tinha que fazer reforma de médio prazo, as pessoas começaram a falar que ele precisa agir agora, tem que botar dinheiro agora, e eu acho que é isso que vai acontecer. Bom, gente, continua seguindo o perfil, o canal, porque nós estamos fazendo análise diárias sobre a situação do país. Então, até a próxima aqui no canal Fernando Mendonça.